Mãe chão, mãe caminho, mãe grito, mãe afago, mãe terra. Nos parimos enquanto lutávamos. E seguimos parindo e florescendo em luta. Porque é preciso. Porque precisamos de liberdade para abrir caminhos, construir moradas, prover existências. Existência livre e farta. Se foi com punhos erguidos que deitamos no teu colo, dançamos no teu corpo e conquistamos o lugar de pôr sementes, é porque não nos deram outra escolha senão esta, a de nos revoltar contra as cercas. Essas cercas ao longo das extensões férteis, estas ao longo das palavras, estas ao longo do trabalho e da comida, estas ao longo da vida. Essa é a segunda temporada do podcast Risca-Faca, uma realização do Goethe Institut. Eu sou Débora Pio e esse é o episódio número 4, Plantio, Coragem. Eu lutei, eu tirei lixo, eu ocupei, eu mostrei para o poder público como se faz moradia pública na cidade de São Paulo, né, para trabalhadores de baixa renda. Eu estou colhendo o que eu plantei. E hoje eu acho que a entrega do Cambridge, né, para mim, para a Carmen, e para o MSTC, para a minha família principalmente, é a prova de que a nossa luta é de verdade, de que lutar vale a pena. Se fez cumprir a função social da propriedade no centro de São Paulo, né? Prédios vazios, ociosos, sem função social da propriedade, tem que ser ocupado, sim, até mesmo para denunciar essa falta de moradia que existe para a população. Eu sou Preta Ferreira, eu sou uma artivista, atriz, cantora, compositora, escritora, liderança de movimento social, lidero o MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, em São Paulo, e atuo no meio da arte e da cultura em diversas áreas. Eu milito no MSTC, né, Movimento Sem Teto do Centro, desde os anos 2000, porque eu vim da Bahia com meus irmãos para morar em ocupação, né? Foi meu primeiro contato com o Movimento Sem Teto. Quando a gente sai da Bahia, vem migrante, né? Minha mãe fugiu da violência doméstica e aí logo em seguida, depois de 5 anos, trouxe seus filhos e foi no movimento de moradia que eu me firmei quanto artista, né? Depois de conhecer o que era o movimento de moradia, eu tive o primeiro contato assim artístico mesmo, né? Mas eu sempre fui artista, eu cresci artista, eu nasci artista, né? Mas eu me entendi mesmo, me posicionei quanto artista no movimento de moradia, quando eu sofria muito preconceito, né, na escola próxima do prédio que eu morava, da ocupação 9 de julho. Só que aí eu inventei de fazer festa, né? Inventei de fazer uma festa junina para convidar o entorno, convidar geral. E aí aconteceu meu primeiro contato como produtora cultural. Foi nessa festa junina em 2001, lá na ocupação 9 de julho, na época ainda era predinho, né? Era chamado de predinho. E a partir daí eu fui crescendo no movimento artístico, me profissionalizei no movimento artístico, estudei, sou publicitária de formação. Eu queria fugir daquele preconceito, eu queria burlar o preconceito, que as pessoas tinham uma imagem muito, muito torta do que era movimento de moradia, de quem eram as pessoas que moravam nas ocupações, né? Até a gente abrir as portas e descobrirem. Eu acredito que a gente percorra assim, desejos de acontecimentos de liberdade, né? De acontecimentos de liberdade nas nossas existências. Assim. Nós conseguimos acessá-los, né? E viver esses acontecimentos, experienciar quando conseguimos, né? Independente de tantos atravessamentos, nos mantermos ali dentro do que nós acreditamos enquanto o nosso repertório de ética, nossos sonhos e crenças de fato, né? E percorremos esse caminho para tentar nos encontrarmos, né? Eu acho que são momentos instantâneos de quando nós nos reconhecemos também, né? Eu acho que é quase como um percorrer para se identificar, né? O tempo todo. Né? Me chamo Beatriz Lemos, eu atuo na curadoria como curadora, durante muito tempo como curadora autônoma,
Hoje eu me encontro atuando dentro de uma instituição. Tenho muitos anos nessa profissão, me reconhecendo também, me crescendo, na verdade, né, me amadurecendo enquanto pessoa, ao lado também desse campo de trabalho. Pensar curadoria, atuar, obviamente lá no início algo que estava no campo da pesquisa, mas já era um pensamento curatorial também. As vantagens que eu vejo assim que me dão ao longo do tempo é a certeza de não estar sempre no mesmo lugar, certezas de uma flexibilidade assim das verdades, né, dos posicionamentos principalmente, e de estar sempre buscando a mudança, assim, buscando se reinventar também nesse lugar. Principalmente no que diz respeito à decisão, à escolha dos meus interlocutores no momento, das minhas interlocutoras, dos afetos que me rodeiam profissionalmente também e do que me move. Lidar com a minha intuição é ouvir primeiro minhas ancestralidades, né? Sou de religião de matriz africana, então eu tenho a minha intuição como se fossem meus guias também, né? Todas as vezes que eu não ouço minha intuição, o negócio dá errado. Impressionante. Eu sou sozinha na vida, né? Eu sou uma mulher sozinha, o corpo físico, eu mesma. Eu tenho que fazer o melhor por mim, eu tenho que fazer o melhor para mim. Então, acho que a minha intuição vem disso também, de parar para me ouvir, de parar para ouvir meu corpo, de parar para ouvir os sinais de quando não está bom, de quando eu posso avançar, de quando eu devo recuar. Eu gosto de que as pessoas se espelhem em mim, mas não como uma heroína, mas como uma pessoa que abre portas, né? Cria oportunidade para que outras pessoas se enxerguem como potencializadoras, como realizadoras, materializadoras. Eu acho que é isso que a gente precisa. Fui presa em 2019 justamente por lutar por moradia, né? E com muitas acusações descabíveis, né? Eram tantas mentiras que fica até feio para o judiciário se comportar dessa forma, né? Com essas mentiras descabidas, com acusações sem provas, sem fundamentos. Eu entro com meu livro, Minha Carne, Diário da Prisão, em todos os presídios femininos, para fazer com que outras mulheres também escrevam suas próprias narrativas, né? Que elas escrevam seus próprios diários. Mas eu tenho que fazer com que essas pessoas enxerguem que elas são as capacitadoras, que elas são as realizadoras. Então, acho que o meu trabalho, em todos esses movimentos que eu me proponho a fazer, é encorajar, criar novas oportunidades com que essas pessoas se encontrem e se enxerguem como líderes, né? E se colocamos no chão nosso joelho e nossas mãos, querida mãe, é porque somos gratas. Nossa gratidão transcende nossa geração, por tua promessa sempre cumprida. Nos has dado comida farta e boa, especialmente em tempos de vírus e violências. Gratas somos, nossa mãe, porque podemos pensar, lutar, beijar e bailar, porque temos e somos ciclos, que a cada regresso desabam como água doce, como terra fértil, como mulheres nutridas em corpo, espírito e em movimento. Em meio ao fluxo e refluxo da maré do meu destino, eu lutei bravamente no silêncio profundo. O medo que tentou me afogar no mar da solidão puxou a minha mão para outra direção. Gritei bem alto, porque me calar nunca foi opção. Nas horas obscuras, a tristeza não perdura. Insista, resista, persista, não fuja, não desista. Nosso povo foi escravizado. Esse país precisa ser devolvido para as mãos dos indígenas. Esse país precisa ser devolvido para as mãos de quem realmente constrói, né? De quem faz essa política. Entendam que o lugar delas na política não são lugares de meu corpo é político, não é somente isso. Meu corpo é político, mas eu quero sentar na mesa para negociar. Porque não se faz política para pessoas pretas sem as pessoas pretas estarem à mesa, sem as decisões, porque ultimamente, esses últimos anos, o que a gente tem visto é isso. As políticas elas são construídas para pessoas pretas, não por. Está tudo muito ligado, né? A arte, ela não é... Ela sempre foi ligada ao sistema do capital.
o sistema da arte, né? Vamos dizer assim. E agora, o fazer a arte, que vem de um impulso artístico, né? Que são esses agentes que estão ali no campo, de fato, semeando. Esse intuito aqui, essa pulsão, ela está o tempo todo em negociação com o que a gente entende de sistema de arte e tentando se afirmar e se manter ali, né? Porque essa negociação ela é mantida pelas contradições. Então, de volta e meia, nós precisamos reavaliar nossos posicionamentos, reavaliar o modo de negociar com essa contradição, mas é um sistema que caminha para uma capturação muito facilmente, né? Então, a ideia de que a arte transforma, eu acho bonito, mas de fato, assim, depende muito do que quando a gente fala de arte, né? Por isso que, para mim, é algo muito importante entender onde que eu me localizo. Você está falando de arte? Quem é essa pessoa que está falando de arte? Assim, que arte é essa que você está falando? O sistema é muito duro, o sistema está ali feito, construído para capturar nossas essências, assim, ponto. Então, é um movimento constante, né, de alerta também. Também com essas companheiras, né, e amigas aí, interlocutoras, conversamos sobre as rotas de fuga também, né, da ideia desse sistema de capturação. E é aí que os segredos se encontram, né? Sabemos, Mãe Antiga, que as mãos que te afagam, que cavocam tuas entranhas para semear a resistência, não podem se levantar contra camaradas de vida e de luta. Contigo aprendemos que somos uma só. Somos tuas filhas e filhos, e de tua generosidade nos nutrimos. A ti dedicamos o amor camaradagem, capaz de fazer brotar comida de verdade, na medida em que também é vivida entre nós. Por isso, reafirmamos como mulheres sem terra que não se produz alimentos saudáveis através de relações doentes. E é de amor camaradagem que queremos ver nascer os nossos frutos. Tire forças do além, olhe para o horizonte, evolua sua mente, o caminho é para frente. Nem toda essa tristeza é capaz de lhe parar. Coloque-se de pé, não perca a sua fé. Costumo dizer que nós estamos vivendo, assim, no instante agora, né, um momento drástico de viradas, né, de viradas humanas, né, viradas sociais, assim, né, de mundo mesmo, de sistema do mundo. Estamos saindo de um grande trauma coletivo, né, que vai marcar, de fato, essa geração, e nos entendemos tentando encontrar um novo fôlego, né, de caminhada. Com certeza, o discurso que imperava na arte pré-pandemia, né, hoje em dia já é visível, assim, é mais sentido do que é visível, vamos dizer assim, né, na temperatura dos nossos corpos aí no meio, quando a gente está em movimento com os nossos colegas, com a coletividade que pensa a arte, já é sentido na pele que novos rumos, né, precisam ser tomados também, de concepção, de paradigma, de interesses, e o que, de fato, vai nos movimentar e o que vale a pena, né? Alguns modos de trabalho anteriores já não se sustentam mais. Os interesses, na verdade, as urgências, né, de mundo, elas foram atravessadas por uma urgência de vida também, né? Então, eu acredito que a gente vive numa situação muito complexa de fazer previsões, assim, né, do que seria, para onde que o sistema arte vai se caminhar ou quais seriam esses interesses. Mas acredito que também essa urgência de vida, ela traz uma potencialidade que, obviamente, não é complexo dizer de forma generalizada, né? Acho que existem muitos núcleos aí e tudo meio que vai se retroalimentando, né? Não existe um único caminho, eu nunca acreditei nisso, que existe um único caminho, um único discurso, uma única forma de fazer e pensar a arte.
sempre vão existir as velhas maneiras, as tradicionais maneiras, e iniciativas que vão contradizer ou repensar essas outras maneiras de seguir, né? Mas acredito que as narrativas que trazem uma concepção de construção, né, e formulação de futuro, eu acho que tem ganhado uma outra vitalidade, né? De entender que essa construção de futuro ela é imediata, assim, ela é presente, né? Esse tempo ele está se confundindo, se bagunçando o tempo todo, e a gente fala de fabulação de memória, né? Uma memória de futuro que tem reverberação, obviamente, no passado, e como que a gente cria mecanismos no presente que reescreve o passado, né? E se houvesse mesmo políticas públicas voltadas para o trabalhador de baixa renda, não se precisaria existir movimentos sociais. É justamente pela ineficácia do poder público e pela ausência do direito constitucional do povo que existem movimentos sociais. Que esses movimentos sociais são um plantio que traz a formação política para o país. São através de movimentos sociais que a gente entende que nós, pobres trabalhadores, temos direitos além de deveres sociais. Então é isso, eu acho que ter a assinatura da minha casa própria hoje, através de uma luta árdua, depois de uma prisão injusta, depois de muitas acusações, depois de sofrer o pão que o João amassou dentro de uma prisão, sem ter provas nenhuma de que eu cometi crime, eu acho que já compensa tudo. E é um sorriso, assim, no final, sabe? De falar, valeu a pena cada segundo da minha luta, valeu a pena não desistir, e valeu a pena também para mostrar para a população que nós podemos. Em tudo que existe nesse mundo, o que se vê e o que sabemos sem saber explicar, na nossa própria consciência da existência e da infinitude de nossa materialidade, em cada reinício da história com a vida que brota e nasce, te reconhecemos e nos comprometemos a semear boas colheitas, bons afetos, guardar e partilhar sementes sadias de solidariedade e esperança. Nos comprometemos a lutar ainda, punho erguido, como assim viemos. Lutar por tudo que ainda precisamos vencer, para rebrotar, para viver. Esse foi o 4º episódio da 2ª temporada do Risca-Faca, um podcast do Goethe Institut. Nessa edição, além das entrevistas com Preta Ferreira e Beatriz Lemos, tivemos a intervenção artística de mulheres do MST, Lisandra Guedes, Luana Oliveira, Janaína Strunzak e Ana Emília Borba. Conceito de Débora Pil, curadoria de Brisa de la Cordilheira, Ives Souza e Juliana Godoy, roteiro de Cláudia Rocha, criações sonoras de Ian Wapichana, desenho de som, trilha sonora original, mixagem e masterização de Luísa Putterman. Até o próximo episódio.